Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo, o Padre Rodrigo e eu vamos falar sobre a questão dos relacionamentos, não é? E antes de começarmos, eu gostaria de mostrar mais uma vez para vocês esse belo livrinho aqui. Na verdade, é um livrão, né? Um livro de 500 e poucas páginas, obra de mãos humanas do reverendo Padre Anthony Cekada, uma crítica teológica à missa de Paulo VI. Fala justamente sobre a questão dessa missa aí que tem nas paróquias, dioceses hoje em dia, e que é muito diferente da missa antiga, a missa tridentina, também conhecida como missa de sempre. Por que essa diferença? E quais são os problemas? O que faz tantos católicos hoje em dia é procurarem a missa tradicional e não essa, e se afastarem de alguma maneira dessa missa nova. Por que ela tem tantos abusos? Por que o padre agora, em vez de estar voltado para Deus, ele está voltado para o povo? Quais são as explicações? Né? A causa disso, a causa doutrinal, teológica, o fundamento, a razão. Então, o Padre Cekada explica em detalhes, com todas as fontes, né? Uma excelente pesquisa, uma obra definitiva, né? Como alguns críticos colocaram aqui, como está aqui na contracapa do livro. Então, todos estão convidados a adquirir Obra de Mãos Humanas do Reverendo Padre Anthony Cekada. Então, Padre, estamos nessa série sobre os bons costumes. Nós já falamos sobre a questão do vestuário. O nosso último tema foi a questão da internet, que é uma questão bem importante. E agora uma outra questão, que é a questão dos relacionamentos, não é? Em vista do matrimônio. Eu não sei como que o senhor quer colocar isso, como namoro, ou noivado, não sei, mas o que dizer disso? Quais são as diretrizes gerais sobre esse tema? Sempre aparece aí, não é, casos assim de preparação para o matrimônio, esponsais, né? Esse Isso. termo dito namoro, noivado, casamento, né? Todo mundo aí, né, sonhando com um príncipe ou a princesa, né, encantado aí. E como isso se dá na igreja, né? Para um católico, né? O que é o namoro santo, o noivado santo, não é? O matrimônio santo, etc. Não? E os casaizinhos aí, né? Sempre ficam perguntando, né? O que é que se pode, o que é que se não pode, né? Esse namoro é santo ou não é um namoro santo, é pecaminoso, etc. Então a gente dá algumas diretrizes assim gerais, baseando-se sempre, claro, na moral católica, nos bons costumes, né? E no que de fato é lícito ou não fazer. Talvez não agrade aqui a maioria das pessoas o que eu vou dizer, porém, quer agrade, quer desagrade, né? Como diz São Paulo, a doutrina deve ser dita, pregada, né? Sempre. Né? Esse termo namoro, né? A igreja nunca se apoderou disso, né? Isso é algo moderno. Né? Eu não vou nem utilizar outros termos aqui, que a modernidade usa, porque é altamente condenado. Então, o namoro esse termo já não é santo. Né? Sim. Então, trata-se de amizade, como eu falei aqui. Há uma amizade. A pessoa começa a conhecer, não é, a família daquela pessoa, ver o outro na Santa Missa, não é, ou no catecismo, ver de onde vem as origens, o que é que faz, se estuda ou não, se trabalha. Então tudo isso faz parte da amizade. Cada um no seu local, cada um na sua casa, vivendo a sua vida. Às vezes se encontra na missa, no catecismo, na saída ali da igreja, se cumprimenta, se fala e tal, tudo na frente dos pais, né, da sociedade ali, da igreja, todo mundo ali, né, se conhece. Então isso é a primeira fase, que seria, que maldosamente se chama hoje namoro, digamos assim. Seria, né, em termos corretos, santos católicos, seria amizade. Isso equivale, padre, àquilo que no catecismo do matrimônio chama-se aquelas entrevistas, ou não é ainda isso? Não é ainda isso. Não é ainda isso, sim. São preliminares para o matrimônio. Né? Antes de casar, há essas entrevistas que o padre faz com os noivos. Estamos na primeira fase ainda. Né? Então, essa amizade seria o equivalente para o namoro. Ah, padre, mas
No namoro, eu já dou beijos, abraços, eu fico a sós com a minha namorada, etc. Então tudo isso é pecaminoso. Não se pode fazer, é ilícito. É pecado grave. Toques, abraços, né, beijos, essas coisas. Isso são coisas, no mínimo, para quem já é casado, e não se faz isso publicamente. Esse tipo de coisa. São intimidades do casal, já. Então, a amizade, o namoro, tudo isso, não há espaço para isso. É toda ainda uma conhecimento. Por quê? Porque depois que a pessoa casa, não tem desculpa dizer, eu não conheço fulano me enganou, eu não sei, eu não sabia que era um bêbado, que tinha problema com droga, era um viciado, que era um ladrão, um assassino, porque você conheceu essa pessoa já, conheceu a família dessa pessoa, a procedência de onde vem, o que é que a mãe fala sobre ele ou sobre ela, os pais, é uma pessoa de boa reputação. Então tudo isso se dá nessa fase de conhecimento dessa pessoa. Não se pula essas fases. Então, o noivado já seria algo mais sério. Antes ainda do noivado, tem os chamados esponsais, que se faz na capela, antes do noivado. Chama-se esponsais. Há uma cerimônia própria para isso. Onde já se deixa claro que a pessoa quer casar com aquela outra pessoa. Por exemplo, é um contrato que se firma diante do sacerdote, que já publicamente ali aquele senhor ali está certo de que começou ali aquele namoro, aquela amizade com aquela pessoa, ou que já tem intenções de fazer o noivado e de casar, e que não vai abandonar aquela moça. Se der, por exemplo, às vezes dá um escândalo, alguma outra coisa, ou arruma outra mulher, ou sei lá, não quer mais casar com aquela pessoa, os esponsais já seriam contratos. Diante do sacerdote, de que ela tem intenção de casar e que ele também tem intenção séria de casar, sob pena de pecado grave. E que ali já não tem intenções mais de abandonar aquela pessoa. O noivado já seria essa confirmação disso. Então, sempre, tudo na igreja é assim. Se você se junta com alguém, ou você tem uma amizade com alguém, etc., ou namora, ou quer desejar namorar com alguém, é em vista do casamento. Então, tudo isso é coisa séria. Então, eu não ia utilizar esse termo moderno, mas bem, faz-se mistério para dar esse exemplo. Esse negócio de ficar, que as pessoas falam hoje, esse termo, vou ficar com fulano, vou ficar com ciclano. Isso é altamente condenado, desaprovado pela igreja. Um católico, esse termo não deve se passar jamais, ou essa coisa, querer ter esse tipo de experiência, não se deve jamais passar na mente de uma pessoa católica. Não se fica com as pessoas. Eu vou fulano com aquele, talvez eu goste daquele outro, daquela outra pessoa, etc. Como se fosse algo descartável. Então, se eu conheço alguém, ou se eu estou interessado por alguém, é porque eu quero me casar com aquela pessoa. Padre, eu tenho algumas tentações, são tentações, que a gente não deve levar a cabo essas tentações. Reprimir esses maus desejos. A gente só deve se relacionar com quem a gente tem intenção de casar. Por isso essa questão da amizade, de conhecer aquela pessoa, a família daquela pessoa, tudo sobre aquela pessoa. Depois os esponsais, que seria já um contrato, eu tenho intenção firme, de querer me casar com essa moça, etc. e tal, diante da igreja, se casar com um sacerdote católico, receber a bênção da igreja, tudo isso em contrato. E a confirmação disso é o noivado. Você vai noivar com aquela moça ali, porque você quer casar com ela, tem um desejo firme de casar com ela. Mas nada disso que eu falei, nem no noivado, é permitido. Esse negócio de beijos, abraços, ficar a sós na mesma casa com a pessoa, por exemplo, andar de carro ou motocicleta, seja lá o que for, longas distâncias a sós com a mesma pessoa, é proibido. Frequentar cinemas, teatros, até para ir à Santa Missa, por exemplo, alguém que mora em outra cidade, por exemplo, esses dois noivos, ou namorados, digamos assim, são de outra cidade, querem vir à missa aqui em Juquitiba, porém são 4, 5 horas de viagem, ou tem de tomar ônibus, ou tem de vir os dois sozinhos num carro. A gente aconselha que nem venha à Santa Missa. Fique em casa rezando o rosário. Ou venha acompanhado dos pais, ou venha mais pessoas,
3, 4, 5 ali, né? Mas nunca 2 a sós, os dois, né? Porque são sempre ocasiões de pecado. Por isso não podem estar sozinhos numa casa. Por exemplo, eu vou visitar, né, fulana num horário que os pais não estão. Altamente proibido e pecaminoso, né? É ocasião séria, grave de pecado. Então, beijos públicos, abraços, toques, tudo isso é proibido, né? Isso é coisa que se faz, né, quem é casado, né? E quem Sim. é casado nem faz isso em público, né? Tá se beijando, se agarrando por aí no meio da rua. É algo escandaloso, mesmo para um casal, né? São intimidades, não é, das pessoas que vivem em matrimônio. O noivado é esse contrato já sério, né? E o noivado não pode durar muito tempo, nem esse namoro, né? Por exemplo, é algo escandaloso uma pessoa, eu sou noiva há 8 anos, 9 anos, 10 anos, sou noivo. Isso é algo indecente, já é escandaloso. Então, porque o matrimônio também é um remédio para a concupiscência. Então você não deve estar, né, 20 anos noivo. É um mau sinal. Então, eu já tenho condições de ter a minha família, já está tudo certo, organizado. Não é que você tem que ter uma mansão e ser milionário. Sim. Tenho, sei lá, uma casa alugada, já tenho os móveis, já está tudo certo, onde a gente vai poder ficar. Tendo em vista também que vou ter filhos, porque é uma condição primeira do casamento. Eu vou me casar por quê? Para ter filhos, né? E o fim primário do casamento, então eu tenho que ter um mínimo, né, de alguma estrutura. Eu desaconselho, por exemplo, a pessoa que quer casar e quer morar na casa dos pais, de favor, né, que não tem lugar para ir, que, sei lá, não tem nada, mas quer inventar de fazer esse tipo de coisa, vai dar problema. Tá? Vai dar problema. Eu confio na providência de Deus, também todos nós aqui confiamos, né? Mas eu não posso também tentar a Deus, né? Então, muito cuidado com essas coisas. Ter o mínimo de condições, já ter o seu emprego. Então, uma pessoa que não trabalha não pode nunca pensar em namorar, em arrumar mulher. Uma pessoa desempregada sem nada. Vai fazer o quê? Palhaçada. Né? Infelizmente. Meu pai vai me sustentar, minha mãe. Bem, isso é horrível para um homem. Não é que vai ser o chefe de família. Então, ele é que tem que prover os víveres para a casa, para os filhos, para a mulher, para tudo isso. Então, se o homem é um vagabundo, desocupado, não trabalha, vive às custas do pai e da mãe, não tem casa própria, não tem nada, isso tudo já é um mau sinal. E a mulher já tem de ver isso. Como é que vai se escorar num pau podre? Então, é a mesma coisa é o homem. Então, tem muita gente achando também por aí, não é, que vê qualquer moça de saia, de véu na igreja é uma pessoa boa para casar. Não é. Por isso que o namoro está aí. Essa amizade. Conhecer tudo da vida daquela pessoa, saber de onde ela vem, quem são os pais, será que a família recomenda, quem são os irmãos, não é? Essa pessoa, né, faz faculdade, não é? Como é a vida dessa pessoa aí nesses antros de perdição, de universidades, escolas, tudo isso. Saber, né? Se bebe, se tem algum vício, né? Quando tinha briga, né, na casa de uma família determinada aí a mulher daquela confusão, você me enganou, eu não sabia que você era um bêbado, que você bebia, não sei o quê. Ou outra também que o marido enganou, né? Você me enganou, você só entrou, dizia que era católico e só entrou na igreja no dia do nosso casamento, depois nunca mais foi à missa, não pratica religião. Então isso não tem desculpa. Como é que a pessoa casa com a pessoa e não sabe desses detalhes importantíssimos, que a pessoa é um alcoólatra, que a pessoa é um maçom, que não vai na igreja, que odeia a religião. Como é que você se casa com uma pessoa dessa? Porque faltou essa amizade, esse conhecimento. Em vez de ter essa amizade com os pais, com os familiares, com as pessoas mais próximas, fez outras coisas. Né? Então, esse negócio de beijo, abraço, né, e preliminares matrimoniais, então, só fez isso e achou que o casamento era só isso. Beijos e abraços, né, e filmes. E aí quando vem a vida ideal, aí... Exato. Aí a casa cai, a estrutura, aí entendi. Vem o negócio de separação, divórcio, que não há na igreja. Não há. Então, tudo isso são preparações e fases até chegar ao matrimônio. Né? E aí depois eu vou falar mais especificamente só sobre o matrimônio. Então, amizade, o namoro, não é, os esponsais, os contratos, noivado, né? Tudo isso são preparações para o matrimônio. Mas não quer dizer que se possa fazer coisas que os casados fazem no noivado, etc. E não tardar muito com o noivado. Então, noivou no máximo 1 ano para casar. Normalmente é assim.
tá tudo certo, Perfeito. né? Já está de acordo, as famílias, está todo mundo de acordo, o padre já está sabendo. Então, no máximo 1 ano de preparação, não é para isso. O homem deve prover tudo isso, né? Uhum. E, padre, no caso então, se não tem esperança de matrimônio, vamos supor uma pessoa que tem que fazer uma faculdade ainda, tem que conseguir adquirir os meios para sobreviver, não tem condições, então nem começar, Não. né, a empreender uma coisa que não vai conseguir levar até Exato. próximos Incerta. tempos. Sim. Uhum. Primeiro, não é ter condições, Sim. para depois adquirir coisa. Uhum. Não é? Ok. É como uma dívida também, né? Uhum. O brasileiro é próprio disso, né? Vive com cartão de crédito por aí, comprando. Depois, claro, está sujo no SPC porque não tem condições de pagar. Não é? Então, na vida matrimonial é a mesma coisa. Eu quero isso, quero aquilo, tem grandes sonhos, depois Sim. Uhum. cai. Então, ter condições, trabalhar, sobretudo o homem, trabalhar. No caso, algo bem prático, trabalhar, depois ser um católico praticante, né? Porque também casar com uma pessoa que não, pratica isso então, isso eu estou falando para os católicos. Praticantes, né? Então, não basta a pessoa simplesmente ter a fé, vamos dizer, mas não... Não, exato. Né? Então, eu ia falar isso na questão do matrimônio, sobre casamentos mistos. Sim. Né? Onde pessoas de religiões díspares, né? Então, para nós também, por exemplo, aqui, ao menos comigo, né? Eu não caso, por exemplo, quem é da tradição e quem é do modernismo. Tá? Uhum. A família de fulano, ciclano, conhece a tradição, mas a outra não conhece. Ou a mulher, a moça é da tradição e o rapaz nem católico ou é do modernismo, não entendeu nada. Então aqui eu não faço esse tipo de casamento e nem aconselho a união dessas pessoas. Porque vai dar problema. Sempre dá problema. Excelente. Normalmente a gente faz um esforço de ou já encontrar famílias, né, católicas da tradição, ou ao menos quem já frequenta a nossa capela há um bom tempo, que a gente conhece e pode recomendar. Excelente. Muito obrigado, reverendo. Mais algo a declarar sobre esse tema? Penso que sobre a questão do namoro, noivado, esponsais já está esgotado. Ótimo. Um outro vídeo só sobre o matrimônio, porque também é um pouco maior, vamos dividir bem importante, em várias partes, senão as pessoas não se concentram bem, passam a não entender o que a gente está falando. Sem problemas, para não misturar as coisas também, que são temas distintos. Exato. Está bem. Muito obrigado, reverendo, pelas colocações. Sua bênção, por favor. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.